Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui, são 17 horas em ponto. Estamos aguardando a entrada de mais algumas pessoas. Dentro de uns 3 minutinhos, a gente vai voltar fazendo a abertura oficial do evento, tá bom? Até daqui a pouco. Fala, galera do C3. Voltei aqui agora, online, em definitivo, para a gente dar o start no nosso evento. Sejam muito bem-vindos ao Conexões Tendências de Fachadas para o mercado de arquitetura, construção e engenharia. Para aqueles que não conhecem o C3 ainda, o C3 é um projeto de relacionamento e negócios multiplataforma que reúne presidentes e diretores das principais construtoras do país em eventos de relacionamento e também é um grande produtor de conteúdo técnico e conteúdo informativo para o mercado de construção civil. O clube... Nossa, me perdi aqui, desculpa, gente. Tem uma galera atrás aqui que começa a fazer... me tira um pouquinho a concentração. O objetivo do clube é conseguir conglomerar todas as pessoas e empresas da construção civil. Então, a gente reúne incorporadoras, construtoras, fundos de investimento, grandes escritórios de arquitetura e, obviamente, também os fornecedores da cadeia da construção civil. O tema do evento de hoje, como eu disse, ele é tendências em fachadas e o patrocinador master do evento de hoje é a Porto Belo e nós temos um recado do Marcos Reis para vocês. Olá, eu sou o Marcos Reis, diretor comercial da Porto Belo, e nós, como patrocinadores master desse evento, vamos falar sobre fachadas ventiladas e grandes formatos. Gostaríamos de reforçar que estamos prontos para atender a demanda de fachadas ventiladas dentro do mercado de arquitetura, engenharia e construção civil. Agradecemos o C3 pelo convite e parceria. Obrigado. Bom, esse foi o recado do Marcos. Quero agradecer os demais patrocinadores desse projeto, o Marcelo Novaes, da Compreserve, o Emerson Alexandre, da Denver, a Viviane Ribeiro, da Duraflor. Saudade desse povo todo, que a gente não se vê mais, a gente se via pelo menos 5 vezes ao ano, fora todas as reuniões que a gente fazia. Agradecer também ao Magalhães, da Ceranfix, o Marco Oleri, da Ibratim, o Cláudio Olives, da Penetron, o Thomas Tutin,
Tutim, da Rudloff, e o Roberto Garcia, da Unis Ar-Condicionados. Quero agradecer também, obviamente, os nossos parceiros de conteúdo, que são os painelistas. Todo o nosso evento, a gente procura trazer uma pessoa de cada setor. Então, quero agradecer o Paulo Oliveira, da Aratal Construção Modular, que vai ser o mediador do nosso evento. Quero agradecer a Fabiana, da FCH Consultoria. Quero agradecer o José Luiz, da Flávio Gasperini. Quero agradecer o Fábio Vilas Boas, da Tecnisa, e também o Manete, da Porto Belo. Bom, então, para conduzir o nosso evento, nós vamos colocar aí na tela o nosso querido amigo Paulo Oliveira, para poder iniciar a mediação e as apresentações do evento. Até mais. Obrigado, Rodolfo. Boa noite, ou melhor, ainda boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês em mais um evento do C3, do Núcleo de Conteúdo do C3, mais um Conexões Live, um assunto de extrema importância, né? Afinal de contas, as fachadas, elas são o envelope, ou parte importante do envelope das edificações, e tem uma série de funções, mas quem vai falar sobre isso para a gente é o José Luiz, né? E, enfim, espero que todos tenham uma tarde proveitosa. Vocês vão ter aqui 4 feras, então aproveitem esse momento e, na medida em que as apresentações forem acontecendo, já comecem a preparar suas perguntas, porque é muito rico quando a gente vai para um debate com perguntas ricas, etc. É nesse momento, nessa troca de experiência, que a gente aprende mais. Eu queria, então, para a gente começar essa sessão, a presença do arquiteto José Luiz. O José Luiz, ele é sócio-diretor do escritório Aflalo Gasperini, e ele tem um papo importante para contar para a gente, dando tom para esse evento. José Luiz, então, a palavra é sua. Alô? Boa tarde a todos. Eu vi que eu estava no mudo aqui agora, já estava apresentando. Vamos para o primeiro slide. Eu juntei aqui alguns projetos, tá? Eu estava falando aqui, falando um pouco da importância da fachada, que ela não é um processo isolado no nosso processo de projeto. Ela, sim, tem uma relevância desde de entender o que acontece dentro, como é que isso se expressa na linguagem arquitetônica, como é que é isso no contexto da cidade, na relação com o que tem com o seu entorno, e como é que a gente traz as novas tecnologias e linguagens e técnicas construtivas para esse processo, e como que a gente usa as ferramentas internas do escritório para explorar muito essas linguagens e essas tendências na construção. Peguei alguns projetos aqui para ilustrar um pouco do que a gente tem feito. Esse é um projeto super complexo. Você lida com essa questão de sobreposição de usos. Então, como você lida com um projeto? Você tem hotel, residencial, cinema, que são paredes cegas, e traz tudo isso dentro de um conjunto, né, coeso e dentro de uma linguagem única de projeto. Aqui, a gente buscou, por exemplo, né, lidar com essas questões de forma que a gente trabalhe essas texturas e essas linguagens diferentes, e está muito ligado a essa composição volumétrica, né? Então, o primeiro trabalho de fachada aqui, na verdade, foi em como compor esses volumes com esses usos diferentes, pensando em circulações, acessos, enfim, em toda visibilidades e tal, e depois como envelopar isso, né? Então, aqui a gente trouxe essas texturas,
lidando, por exemplo, com paredes cegas, que são as caixas de cinemas, até a parte de varandas, que tem os residenciais, e os corporativos com a tendência de uma fachada com pele de vidro e sistemas unitizados. A gente pode passar. Próximo slide. Isso. Então, aqui um pouco dessa linguagem, então, trabalhando um volume mais sólido, essa coisa da retícula vertical, trazendo um pouco de ritmo dentro do projeto. Aqui nós temos alguns sistemas que são pré-moldados e fachadas ventiladas no embasamento. Você tem sistema unitizado no edifício corporativo, chapa metálica perfurada no hotel, podemos passar. O residencial já tem uma questão dos terraços, e nunca podemos esquecer que nós nunca estamos falando de 4 fachadas, né? Nós temos que olhar, por exemplo, nesse projeto é muito evidente esses planos horizontais no forro que marcam presenças e soltam esses volumes. Então, também requer um cuidado especial aí, essa atenção. Então, temos que sair um pouco só daquela coisa, você tem 4 elevações. Nós temos, na verdade, diversas, e esse projeto tem toda uma praça interna também, que é um projeto lá na Radial, bem complexo e evidente. Então, a gente buscando essa diversidade dos programas, e isso refletir na fachada de alguma maneira. Podemos passar? Esse projeto, próximo slide. Então, aí a gente vai para cada tipologia, estudando qual é a relação interna da pessoa, da escala, quer dizer, a gente olha de fora para dentro o projeto, depois olha de dentro para fora, entende os sistemas construtivos, modulações e como isso representa. Então, aqui tem claras tipologias aí, o residencial, que tem as varandas, a veneziana do ar-condicionado, o elemento vertical é marcado na modulação dos módulos, a chapa metálica no hotel passa na frente de tudo e dá um caráter mais sólido, mais limpo. O corporativo tem os brises verticais, com o vidro, o embasamento com a fachada ventilada, criando esses ritmos. Então, trazendo as diversas soluções para compor um conjunto mais coeso dentro de um projeto bem complexo. Podemos passar para o próximo? Tem bastante coisa aqui. Eu vou mais rápido. Próximo. Algumas imagens aí do projeto. Próximo. Falando um pouco de processo e linguagem, né, esse é um projeto também que tivemos algumas versões e dentro do nosso processo um trabalho gráfico. Acho que o próximo slide ilustra mais, né, como que a gente às vezes faz um exercício de linguagem, às vezes de vestir uma roupa, de entender o caráter desse projeto. Então aqui é vamos dizer, um mosaico aí que a gente testa texturas, linguagens, a relação deles com o entorno, a volumetria e quanto mais esbelto, mais fluido, mais dinâmico que a gente gostaria de ser dentro de um certo projeto, né? Próximo. Temos aí, próximo slide. Isso. Outro projeto que eu trouxe aqui, que é interessante, é lidar, por exemplo, com a questão do novo, do existente, que é uma problemática que nós estamos vivendo muito, conforme a cidade vem se reinventando, os retrofits e as mudanças de uso. Isso aqui é a transformação de um prédio de escritório em escola, onde a gente agregou esses volumes, que são os auditórios e os volumes novos, no edifício antigo. E o tratamento da fachada, quer dizer, começa com a relação volumétrica, e o próximo slide, a gente pode passar, né, entende um pouco no caso aqui, a gente refez toda a fachada com elementos pré-moldados de isopor, que tem uma leve, que era uma situação existente da estrutura, que não poderia sobrecarregar, e o resto a gente usou uma chapa metálica perfurada, envelopando isso, dá uma certa transparência e leveza. Então, aqui dá para entender um pouco esses dois sistemas. Quer dizer, de um lado, e é muito condizente com o que está acontecendo dentro. Então, de um lado, a gente tem os brises horizontais, que são as salas de aula, que eu preciso proteger a questão de insolação, manter a luz natural. E já onde tem a chapa metálica, são as áreas comuns, em que eu posso ter uma luz mais filtrada, mais permanente, mais permeável, que tem assim um véu, uma coisa mais leve, que é interessante. Então, a gente lidou muito com a composição desses dois sistemas e eles
são muito do que está acontecendo do lado de dentro do projeto, um reflexo do que tem dentro. Acho que o próximo, podemos passar. Bom, a chapa metálica, em alguns momentos, em que ela se descola até do edifício e cria alguns anteparos interessantes de leveza. Acho que podemos passar. Um outro exemplo de escola, né, também, que é o Colégio Bandeirantes, aqui no caso, que nós estamos fazendo um trabalho interessante em várias etapas, bem complexo, foi trazer a releitura do existente, que eles têm todo um projeto de tijolinhos, e nós estamos trabalhando aqui com elementos pré-moldados, concreto aparente que tem, e uns elementos pré-moldados de concreto, e uns brises, acho que pode ir passando, super leves de... Próximo slide. Então, aqui um pouco novo, o antes e o depois, a primeira fase, acho que pode passar o próximo. Acho que pode ir passando um pouco mais rápido, que eu vou acompanhando aqui. Próximo. Isso, então aqui dá para entender, a gente criou um brises, é um elemento de concreto de alta resistência, ele ganha um vão de 4 metros e ele cria um filtro solar nas salas de aulas aqui, ao passo que do outro lado nós temos os brises, os elementos pré-moldados. Então esse projeto cria esse véu interessante, envelopa, e faz muito alusão do tijolinho da década de 70, que tinha na história da escola, mas trazendo isso para um material contemporâneo, fazendo uma releitura, uma coisa que tem uma eficiência energética, que tem um caráter institucional contemporâneo. Acho que pode passar o próximo. E aí a nossa pesquisa vai afora, né? Quer dizer, como lidar, da onde tirar as inspirações. Isso aqui é um projeto do lado do SEASA, né? Em que a gente, nós vamos fazer mais um projeto de vidro. O projeto de vidro está sempre, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Então aqui a gente foi buscar inspiração. Pode passar. Por exemplo, na questão dos pallets, pode ir passando. Eu acho que eu acelero aqui e termino a minha. Né, a questão dos pallets, criamos módulos de sombreamento em cima do contexto da localidade, e isso a gente foi compondo conforme a fachada do prédio. Outra coisa interessante que a gente tem brincado muito é com a questão das ferramentas digitais no processo de criação e de pesquisa das formas e geometrias do projeto. Então, aqui é um projeto extremamente orgânico, super curvo, próximo, e você vê que aqui foi um trabalho de esculpir isso. Então, você tem uma massa, a gente foi criando esses cones que eles deletam, eles retiram parte dessa massa e foram criando esses recortes na fachada, onde são os terraços, e essa coisa do elemento mais dinâmico e com uma identidade marcante no projeto. Próximo. Outra coisa é lidar com essas ferramentas, com scripts, para a gente gerar formas, né? Então, a questão de girar, a questão de fazer um projeto que a gente chama o zíper aqui do lado, que é bem bacana de você intercalar os terraços. Próximo. Próximo, acho que pode passar. Que cria algumas situações aí, então, o render do projeto, né, também como ferramenta importante, a gente modela de uma maneira esquemática, diagramática, passa por uma visualização e trabalha essas linguagens, materiais, texturas, e isso vai lidando. Para terminar aqui, eu tenho mais 2 projetos, que é falar um pouco de contexto e quebra de paradigma. Esse é um projeto residencial, e ele é interessante, que ele responde muito ao seu entorno, né? Metade do prédio é todo cercado por vizinhos. A metade de cima, ele libera a vista para a área dos jardins. Então, a gente basicamente torceu o pescoço da planta para você virar a vista das salas dos andares mais altos para onde, por cima dos vizinhos. Ao passo que os mais baixos, ele está voltado para a rua, para onde é mais amplo. Então, essa coisa da fachada está super relacionada ao que está acontecendo em volta. E aqui é um prédio de vidro, um prédio residencial. Acho que pode passar os 2 slides que eu fecho aqui, Paulo. Tá? E outra coisa que temos buscado muito é criar os movimentos, né? Eu acho que existe um anseio no mercado, em geral, de você buscar projetos com identidade, projetos que sejam dinâmicos, que estejam com linguagem contemporânea e, ao mesmo tempo, coisas que envelheçam muito bem. Que a gente não faça coisas que sejam modismos e que em pouco tempo você olha para esse projeto e já está cansado. No nosso processo, a gente
faz inúmeras versões de projeto, a gente coloca aqui no nosso mural aqui, olha, se passou 2 semanas, a gente não aguenta mais olhar para aquela imagem, é porque a gente está no caminho errado. Mas nós vamos conversar mais sobre isso aí. Desculpa se eu me estendi um pouco, Paulo. Errei meu microfone no começo aí, mas é muito difícil falar em 10 minutos o que a gente faz aqui, né? Por Perfeito. muito tempo, mas... Obrigado, tremenda aula de arquitetura, parabéns, belíssimo recado passado. Eu queria agora convidar a segunda fera, uma engenheira mineira de extrema competência, que vai contar para a gente sobre um projeto muito bacana. Bem-vinda, e a palavra é sua, Fabiana. Fabiana obrigada a todos. Da FCH. Boa tarde, obrigada a todos. Eu quero agradecer ao C3, ao Paulo, todas as conversas aí nos bastidores, né, antes disso. Obrigada ao C3 pelo convite, obrigada a todos que estão aqui presentes, né, nessa live. E eu quero trazer um pouquinho da nossa engenharia, né? Depois dessa aula aí de arquitetura, eu quero trazer um pouco da engenharia, né? Nossa engenharia é a engenharia de fachadas. Eu atuo nessa área há 20 anos e dou aula também, né? Então, a engenharia de fachadas hoje é o que a gente tem buscado e é o que a gente tem feito, tá? Nosso escritório, a FCH, ela atua no Brasil todo e a gente tem aí excelentes experiências, inclusive algumas experiências aí com a Flávio Gasperini também. Nosso negócio é deixar essas fachadas cada vez mais duráveis, sem patologias, né? Então, a gente atua no revestimento, no projeto de obras novas, né? Projeto de revestimento, a consultoria para recuperação também, o retrofit, nos sistemas de fachada em steel frame, com placa cimentícia, os sistemas de alvenarias e drywall, e os projetos de fachada ventilada, que são as fachadas em grandes formatos, que é o que a gente vai trazer um pouco mais aqui hoje, tá? Então, a engenharia de fachadas é uma área do conhecimento que já é uma engenharia à parte que a gente tem nos outros países, e aqui a gente tem feito aqui no país. Pode passar. Bom, o que a gente tem falando em tendências, né? A gente viu realmente o aumento das placas em grandes formatos, né, nesses últimos anos aí. Com isso, a gente entendeu também que a nossa responsabilidade aumentou. Por quê? Porque a norma de revestimento cerâmico, principalmente, ela jogou muita responsabilidade na mão do projetista, né? A partir de agora, os residenciais, os empreendimentos, todos têm que ter um projeto de fachada. Então, além disso, a gente tem, infelizmente, ainda alta incidência de patologias. E a gente percebeu a necessidade de novas alternativas aí para os nossos grandes formatos, né? Com isso, atuando e vendo essas situações de mercado, o que a gente percebeu? A gente buscou aí o apoio aí e criamos aí um projeto de pesquisa para novas alternativas aí. Conseguimos aí um apoio da FAPESP, né, numa pesquisa onde a gente buscou propor aí um novo sistema de fixação. Então, essa pesquisa proporcionou aí o escritório, ficamos trabalhando em 2 anos, né, pode passar. Em 2 anos a gente fez um levantamento aí com mais de 100 pessoas, em entrevistas com CEOs, visitas em obras, e a gente viu como que as consultoras estavam instalando e assentando os grandes formatos, né? A pesquisa foi voltada para os grandes formatos, né? Bom, o que a gente vê muito, né? A gente viu muito aderido, tá? Nos aderidos, a maioria, foi mais de 80% com patologias, infelizmente, né? Então, a imagem termográfica aí à esquerda mostra, né? Já o desplacamento, essas áreas mais claras, né? Eflorescências, desplacamentos, enfim, infelizmente é uma realidade que a gente não pode negar. A gente levantou em mais de 50 obras, a gente visitou grande parte e conseguimos aí ver obras em Fortaleza, no sul do país, a gente viajou aí para entender como que estava acontecendo, né? Foi um levantamento que a gente conseguiu fazer, pode passar? Pode ir passando, viu, Carla? Então, a gente viu, infelizmente, situações também de fachadas ventiladas, né? Pode passar.
que tiveram essa situação aí, onde a gente vê que a carga de vento foi maior do que o suporte, né, aguentou, né, os sistemas de fixação, a gente entendeu, procurou buscar entender todos os sistemas de fixação de fachadas aí com grandes formatos, pode passar, e esses sistemas nem sempre são, né, idôneos, a gente tem que entender que existe uma engenharia realmente por trás dos grandes formatos, né? E a engenharia de fachadas, ela envolve o comportamento estrutural, nós temos que entender como que esse edifício vai movimentar, as condições climáticas do local, a carga de vento, principalmente, isso a gente tem que entender o entorno, né? O desempenho dos materiais, tudo que está por trás das placas, as placas em si, as técnicas de execução, a capacitação da mão de obra, né, a facilidade de manutenção, eu preciso, né, proporcionar que esse invólucro aí tem que ser de fácil manutenção e seguro, né, além da estética, tá, tudo isso, a nossa engenharia, ela vai, além da estética, a gente busca tudo isso. E como eu posso escolher o sistema de fachada, né, então aí que está a grande dúvida, né, eu compro o primeiro que está na frente, né, eu não vou comparar, eu não vou medir, tá? A fachada é aderida ou não aderida, né? Pode passar. Então, a gente buscou entender esse conhecimento e, com isso, a gente foi também trabalhando nos nossos projetos, né? Os projetos não pararam, tá? A gente tem uma análise aí da arquitetura. Na arquitetura, a gente entende que todos os projetos, eles não têm só um tipo de revestimento, geralmente são dois, três ou mais sistemas, né? Então, existe uma interface entre os sistemas, essas junções entre os sistemas, isso daí sempre dá pano para manga aí de compatibilização entre os projetos. Eu tenho luminária passando dentro do sistema de fachada, eu tenho água pluvial, sistemas às vezes hidráulico, sistemas de elétrica também, que dá para passar atrás um sistema de fachada ventilada. Então, existe uma compatibilização do projeto, tá? Quando a gente trabalha um projeto de fachada ventilada. Né? Os caixilhos, sobretudo os caixilhos, dá bastante trabalho, a gente tem que entender, né, essa interface. Então, é uma engenharia que agrupa tudo isso, tá? Aí há um exemplo aqui do nosso projeto, né, um detalhamento, né, uma folha. Eu vou mostrar que o projeto é esse, né? Esse é o projeto do Shopping Vila Lobos, que a gente finalizou o ano passado, e ele deve sair aí, pode passar rapidinho. Então, a gente tem que entender também a definição dos sistemas de fixação, ela exige também o dimensionamento estrutural desses perfis, tá? Ele geralmente vem pronto, né, os sistemas prontos, mas eu preciso entender em cada local, como que ele vai funcionar. Pode passar. São protótipos. Tá acabando meu tempo aí, Paulo. Tá quase. Você tem mais 3 4 minutos, tá. Então, a gente tem que entender. Aqui, os números, né, da FCH, a gente já atuou muito em shopping também, né, estamos trabalhando em estádio hoje, aeroportos, né, pode passar, Carla. Então, algumas das experiências aqui que a gente atuou, aqui são 2 residenciais, esse da esquerda em Vitória, da direita aí em Goiânia, são residenciais aí que usaram vários tipos de revestimento em fachada, pode passar. Aqui está o Shopping Vila Lobos, né? O Shopping Vila Lobos, ele vai ser feito, esse retrofit, tá? O projeto passou muito rápido, pode voltar? O projeto da L35 voltou, passou para frente. Enfim, passou muito rápido. E é um projeto da L35, onde a gente vai trocar nós não vamos trocar, não vamos tirar esse revestimento existente, placa cerâmica, né? Vamos colocar tudo em cima, a envoltória aí são 3 tipos de sistemas diferentes, tem placa cementiza, tem placa cerâmica, né, e tem o vidro, pode passar. E o Barra, que foi até produto da Portobello, né, grandes formatos gigantes aí de 3x1, 3 metros, né, eles fizeram esses volumes, foi um projeto bem sucedido, bem bonito, que a gente acompanhou, né, foi feito essa volumetria toda sobre o revestimento existente, foi bastante rápido, né, a obra, pode passar.
Um outro projeto interessante aí foi o Trimais, o hipermercado, também foi projeto nosso, né? A cerâmica foi usada em porcelanato também, 1,20 por 60, além dos brises, né? Então, ele foi pronto recentemente, tá? É no Tucuruvi. Engenharia de fachada. Então, fachada como qualquer elemento de engenharia, objeto de projeto, estudo, etc. Obrigado pela sua ótima contribuição. Eu queria agora convidar para estar com a gente uma outra fera, meu amigo Fábio Vilas Boas, vice-presidente da Tecnisa. Fábio, a palavra é sua. Boa tarde, Paulo. Obrigado ao C3 pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos lá. Carla, por favor, a apresentação. Ok, pessoal, vou falar um pouco da visão do mercado em relação a esse assunto, né? Nós temos, eu acho que um volume gigantesco de oportunidades aí, oportunidade de decorrência de uma mudança do nosso cenário de mercado. Claramente, com essa queda de juros bastante elevada que nós temos hoje, existe uma mudança do investidor final do mercado de capitais para o mercado imobiliário, e se vocês devem ter lido essa semana, o Greystar, um fundo gigantesco americano, se juntou com a Cirela para construir edifícios para locação. E quando a gente fala nesses fundos patrimonialistas, algumas questões como durabilidade, desempenho, conforto, consumo de energia, consumo de água, manutenabilidade e outras tantas coisas, ganham uma importância gigantesca, porque isso vai direto no custo operacional desses edifícios, e como todos sabem, os custos de operação superam em muito os custos de instalação. Quando a gente fala do consumidor final, pessoa física, ele está mais preocupado em comprar um empreendimento um pouco mais barato e não se atém tanto às questões de vida útil e de desempenho. Mas quando a gente fala do consumidor patrimonialista, isso faz uma diferença gigante. Vocês podem ver aí quantos elementos a gente tem numa fachada, né? Elementos de sombreamento, como o caso dos brises, elementos decorativos, como esses revestimentos nas vigas, caixilhos, onde tem toda a parte de ventilação, iluminação, guarda-corpos nos terraços, fachadas cegas, que são bastante interessantes para o uso dessa tecnologia das fachadas ventiladas. Próximo, por favor. E as fachadas, elas têm uma infinidade de usos, né? Usos, por exemplo, como uma fachada verde, que pode ter aí questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas a sombreamento, questões ligadas a cotas ambientais em algumas legislações urbanísticas, funciona como sombreamento, então é um elemento interessante e que pode estar inserido num edifício, como já foi mostrado pelos outros, com várias características, né? Mais um, por favor. Nós vimos lá fora que ainda não fachadas utilizadas, por exemplo, para geração de energia. Esse é um hotel em Copenhague, na Dinamarca, que é onde ele produz 40% de energia do todo o edifício e, consequentemente, tem uma economia em relação... Ele tem um irmão gêmeo que não tem essa característica, e a gente, então, tem um comparativo direto. Isso é um uso que ocorrerá muito em breve, porque nós estamos desenvolvendo hoje, conforme pode ser visto nesse segundo foto, onde tem a mão segurando o vidro, painéis totalmente transparentes, que geram energia, que geram luz, e poderão ser utilizados, então, em fachadas, em composição com outros elementos, ou mesmo revestimentos cerâmicos com aplicação de películas, assim por diante. As fachadas, claramente, hoje têm uma utilização em questões como publicidade, né? Nós temos um exemplo aqui do Banco Santander ali, que acho que é a passagem de todos na Marginal Pinheiros, onde a gente pode ver alguns edifícios icônicos aí que mostram, então, essa utilização ou com adesivos ou com luzes, uma infinidade de soluções. Vamos lá, mais um, por favor. Claramente, em função também das questões de conforto e desempenho, temos hoje enormes soluções com sistemas de sombreamento, né? Alguns, como foram mostrados aqui pelo pessoal da Flávia Gasperini, então com as placas fixas ou com brises verticais que podem ser fixos ou móveis, telas de sombreamento e outras composições. Cada vez mais a gente vê essa utilização para que a gente tenha um desempenho térmico mais adequado. Próximo, por favor.
Questões em relação ao meio ambiente, reflexos, calor, questões ligadas a pássaros e assim por diante, também são preocupações que devem ser tomadas nessas condições de implantações de fachadas muito envidraçadas. Mais um, por favor. Esse é um edifício interessante, ele é um edifício das concessionárias públicas de São Francisco. Ele tem uma fachada composta por painéis solares, painéis eólicos, como vocês podem ver, essas plaquetinhas que aparecem, elas viram com o vento e geram energia. Elas têm uma pele de vidro, a caixa de escada de incêndio é toda de vidro. Então, a gente vê que existe uma infinidade de soluções ligadas a essa questão das fachadas. Mais um, por favor. Aqui, questão dos vidros de segurança, né? Essa torre principal, a torre que foi derrubada, a Torre Gêmeas, hoje tem um sistema de vidros, por exemplo, que até o 20º andar, todos os vidros são à prova de bala, tiros, inclusive, por fuzis e armas de grande potência, em funções de ser um edifício icônico, com os riscos que a gente já conhece. Próximo. Bom, existem as questões associadas a isso, né? No caso aqui, uma tendência paulista, pelo menos, do fechamento das varandas, que impõe, então, sistemas complementares que se adaptem a essas soluções de fachada. Próximo. Guarda-corpos dos mais diversos tipos também são elementos que devem ser considerados de como serão fixados, como eles interagirão com esses sistemas de fachadas ventiladas. Mais um, por favor. Sistemas complementares, como canaletas de coleta, sistemas de interface, como foram mostrados pela Fabiana, onde você coleta o que infiltra por trás da fachada, e assim por diante. Mais um. A questão da manutenabilidade, fundamental para esses edifícios, principalmente os de maior altura, questão que deve ser considerada desde o projeto. Vamos lá, mais um, por favor. Bom, e aí então nós temos hoje manuais que ajudam a gente a dimensionar esses elementos, quer sejam caixilhos, quer sejam fachadas dos mais diversos tipos, sistemas normativos. Mais um, por favor, Carla. E aqui nós estamos vendo então uma nova tendência. No mercado, antigamente, o mercado residencial, principalmente, tinha fachadas mais clássicas e com menos elementos envidraçados, menos caixilhos, e isso está mudando radicalmente, né? Diz que a gente olhar essa foto à esquerda, nós jamais diríamos que é um edifício residencial, mas eles efetivamente são. Mais um, por favor. Esses edifícios, então, eles trazem diversas tipologias, como foram demonstradas, com esses brises, quer fixos ou movimentados, e que eles têm uma interface gigantesca com questões de fixação, questões de vento e assim por diante. Mais um, por favor. E para piorar a nossa vida, nós temos uma situação onde as mudanças climáticas demonstram aqui no Brasil ocorrências que nós nunca tínhamos tido antes, com ventos muito fortes, chuvas muito intensas, tornados e assim por diante. Próximo. Essas questões, então, nos trazem a necessidade de um sistema de análise mais adequado, com laboratórios, para que a gente possa, então, verificar essas resistências ao vento, as questões ligadas à estanqueidade e assim por diante, e nós temos hoje várias instituições se preparando para isso. Mais um, por favor. Aqui, questões ligadas, então, como foi falado pela Fabiana, os sistemas têm que ser projetados como um todo, não somente a fachada isoladamente, mas como ela interage com a estrutura, como ela será fixada, quais os esforços que ela deve absorver, quer sejam térmicos, quer sejam de vento, quer sejam deformações da própria estrutura e assim por diante. Mais um, por favor. Questões ligadas, por exemplo, à deterioração por chuva ácida, intempéries em geral, deposição de resíduos, então, fachadas autolimpantes, né? Fachadas, por exemplo, com uma característica como as cerâmicas, que são de fácil limpeza e manutenção, certamente tem uma grande vantagem em relação a esses requisitos. Mais um, por favor. Bom, aqui nós estamos falando de uma norma, né, 6123, que trata da questão dos ventos no Brasil, e eu pus esse slide só para a gente chamar o próximo, por favor, que é a questão dos ensaios de vento, né? A gente consegue perceber, mais um, por favor? A gente consegue perceber claramente aqui a diferença, então, do lado direito vocês têm o que a norma prescreve em função das características do vento naquela região, e do lado esquerdo vocês têm, então, o teste real em túnel de vento, e é muito evidente que nós teremos um sério problema se nós seguirmos puramente a norma. Então, para edifícios de grande altura,
é evidente que isso é uma solução importante. Próximo, por favor. Aqui, cortesia dos meus amigos Manetti, da Porto Belo, e Luiz Carlos, da Porte, um edifício icônico em São Paulo, 60 pavimentos, e nós vamos ter, então, uma fachada toda em ventilação, fachada ventilada cerâmica. Mais um, por favor. E a gente consegue, então, ver na sequência exatamente esse exemplo que nós demos, que é a questão do túnel de vento, né? A gente vê embaixo ali a maquete do empreendimento, com toda a rugosidade feita para que a gente tenha condições de equivalência, e isso, então, traz o resultado da página seguinte, por favor. Onde a gente percebe, então, que cada fachada, em cada nível dessa fachada, tem uma pressão de vento completamente diferente e, consequentemente, pode nos dar, então, as melhores características para dimensionamento. Próximo. Aqui alguns detalhes de fixação, também fornecido pelo Manetti, onde a gente vê tanto o sistema de fixação na estrutura, como os sistemas de transferência das placas, né? Mais um. Bom, eu tenho outras questões aqui ligadas a desempenho, né? Eu vou passar bem rápido, por favor, Carla, vai passando, porque o nosso tempo já está esgotado. Então, questões ligadas, por exemplo, a incêndio, né? Nós tivemos uma questão complicada na Inglaterra, onde claramente o uso de materiais inadequados fez com que a gente, então, tivesse uma tragédia. Próximo. Questões ligadas ao desempenho térmico, como eu já falei, uma fachada ventilada claramente amplia absurdamente o desempenho térmico dessa fachada, coisa muito, muito interessante, para que a gente tenha hoje menores consumos e outras condições de condicionamento interno. E a gente tem aí já hoje no Brasil trabalhos como esse de eficiência energética para esquadrias, que complementa o sistema de fachada. Né? Próximo. Aqui está mais um slide. Próximo, pode passar mais um, por favor. Questões ligadas à lumínica, né? Hoje em dia também faz parte da norma de desempenho. Mais um, por favor. Que estão integrados. O desempenho acústico, certamente um grande problema dentro das grandes cidades, e a fachada ventilada, então, ela permite a condição de condicionamento de várias camadas, né? A simulação é que vai dizer de que forma a gente deve atuar nesse quesito. Então, ela pode ser tratada tanto externamente quanto internamente, com complementação de novos painéis, que seja de gesso, cimentícios, camadas de lã, isolamento e assim por diante. Mais um. Fábio. Oi. Quer encerrar? Encerrar, eu agradeço. Ok, então aqui estão os dois últimos slides. Na verdade, aqui é um conceito interessante da norma, que é a questão do custo total, né? A gente, quando faz um custo, a gente estabelece só o custo de implantação. Mais um, Carla, por favor. E aqui a gente consegue ver, de uma forma interessante, né, duas coisas. Primeiro, o prazo. Quando eu trabalho com uma fachada ventilada, eu diminuo uma série de pontos de interface com a instalação do caixilhos, libero a produção das camadas internas de revestimento e assim por diante, o que faz que num edifício de 20 e poucos andares, 25 andares, a gente consiga reduzir significativamente o prazo. E para esses fundos investidores, quanto mais rápido for entregue o prédio, melhor é a TIR, melhor é o investimento. Volta só um pouquinho, só porque isso é importante. Quando a gente fala em custo total, só um slide aqui para mostrar, a gente mostra que o custo de investimento é muito maior nas fachadas ventiladas, mas quando a gente olha o custo ao longo dos anos da vida útil, a gente percebe que elas têm um benefício em relação às questões de fachadas comuns, que necessitam de pinturas constantes e assim por diante. E, por último, a questão do BIM, né? O BIM é um instrumento que pode permitir não somente a adequação de todos esses sistemas, mas também hoje o monitoramento e a simulação do desempenho dessas fachadas, tá? Muito obrigado a todos aí, fico disponível para perguntas. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fábio, excelente apresentação. Eu acho que para aqueles que estão com a gente, nossos colegas, a relevância de uma abordagem sistêmica, holística da fachada, todas as preocupações com segurança, projeto, detalhes, tem muita engenharia por trás disso. Então, não é uma coisa simples, né? Tem que ser tratada como um projeto, como um elemento de engenharia. Muito bacana. Obrigado, Fábio. Bom, e eu queria convidar, então, para a última apresentação, o engenheiro Luiz Henrique Manetti, da Porto Belo, né? O Luiz Henrique é gerente técnico da Porto Belo, e, Luiz Henrique, seja bem-vindo. Estamos... Obrigado.
Obrigado, gente. Prazer aqui estar com vocês e obrigado pelo convite aí do C3 para falar um pouco sobre fachadas aqui, né? Vou dividir esses 10 minutos em 3 pequenos blocos, falar um pouco de materiais, outro de técnicas e finalizando custos, né? Próximo slide. Então, uma das grandes tendências em fachadas ventiladas é realmente o uso de placas gigantes de porcelanato. E quando eu digo gigante, são placas de 2,50 metros, 3 metros. Hoje, a Portobello, ela está terminando de construir uma fábrica capaz de produzir placas de 3,60 metros de comprimento por 1,80 metro de largura, justamente pensando na modularidade das fachadas, para a gente poder vencer pés direitos de vão a vão, né? Próximo slide. Então, aqui são alguns exemplos desse tipo de placa, né? Então, algumas até com veios contínuos, onde o desenho de uma placa vai para a próxima e tudo mais. Então, são vários elementos novos que a gente está trazendo para o mercado nacional e trazendo mais opções para a nossa arquitetura, né? Então, tirando um pouco daquele aquele caráter reticulado da cerâmica, né? Dos quadrados, dos retângulos, e pensando nisso como uma superfície plana. Próximo. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar essas placas de duas formas. A gente sempre vai ficar no dilema: eu faço aderida ou eu faço ventilada? Quem que é melhor, né? São dois sistemas que existem hoje no mercado, né? Próximo slide. Então, a fachada aderida, ela funciona muito bem, né? Então, o exemplo que vocês estão vendo aí foi a primeira vez que a Portobello colocou um porcelanato numa fachada. Foi em 2005, ali no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. E está lá muito bem até hoje. Próximo slide. Essa obra que vai aparecer aqui é uma obra que foi a primeira vez em que foi colocada uma placa gigante aderida numa fachada, com argamassa colante, né? Então, é uma placa de 3 metros de altura, aí você consegue ver o tamanho da placa em relação ao tamanho da pessoa, né? E ela foi colocada nesse detalhe desse edifício aí, de 14 andares de altura, em 2013, e está perfeito até hoje também. Próximo slide. Aqui, essa é uma obra que fica no Kuwait. É uma obra que tem 0,5 quilômetro de altura, quase 412 metros de altura, com porcelanato aderido na fachada, sem chapisco e sem reboco, aderido direto no concreto, né? Com um AC3, não era nenhuma cola especial, tá? É uma AC3 boa, mas não é nenhum adesivo polimérico, nada da NASA, é coisa que você consegue comprar no mercado local. Próximo slide. Aqui até tem um pouco de detalhes dessa obra, né? Então, ela é feita do jeito que a gente faz aqui, com balancinho, né? É meio maluco isso. Dá para vocês verem no YouTube como é que foi feita essa obra, tá? Passou no Discovery até. Próxima. E essa obra, eu não vou falar de quem que é, mas é uma obra que deu errado, né? De 1 andar de altura. Essa é uma obra de agosto de 2017, essa foto é de setembro de 2017, é uma obra que não durou 3 meses, né? Então, por que umas dão tão certo e outras dão tão errado, né? É justamente porque, para você fazer aderida, você tem que lidar com um monte de fornecedor ao mesmo tempo. É chapisco, reboco, fornecedor de areia, limpeza de estrutura, argamassa colante, cerâmica, rejunte, é um monte de gente junto que você tem que lidar. E aí as coisas podem começar a dar errado. No caso dessa fachada aí, o que acontece? A argamassa de cerâmica foi utilizada no banheiro e a argamassa do banheiro foi utilizada na fachada. Então o banheiro não vai soltar nunca, mas a fachada não durou tanto tempo assim. Então, justamente por falhas assim de às vezes falta de experiência e tudo mais. Ou seja, de forma resumida, é o que vocês estão vendo aí. Para a fachada dar certo, eu tenho que especificar certo, projetar certo, armazenar certo, instalar direito e manter direito, né? Então, próximo slide. O objetivo da fachada ventilada é justamente tirar esse caos de contratações dentro da obra, de gestão, e transformar a construtora naquilo que é o maior bem dela, que é o gerenciamento de cronograma, ou seja, fazendo com que a especificação, o projeto, o armazenamento e a instalação sejam todos
unidos num pacote único, ficando só a manutenção realmente de fora, né? Próximo slide. Então, nesse sentido, a gente na Portobello começou a estudar isso em 2004, né? Essa é uma foto da nossa fábrica, a primeira vez que a gente começou a olhar a fachada ventilada. Próximo slide. E a verdade é que a gente demorou quase 16 anos para conseguir ter tranquilidade em ter um parceiro fornecedor nosso, né? Então, hoje a Portobello, ela oferece a fachada ventilada através de uma parceria. E aí, na esquerda é o que é oferecido hoje e na direita é o que era oferecido na época, né? Um sistema totalmente artesanal, sem nenhum tipo de regulagem, nenhum tipo de compromisso com o desempenho. Próximo slide. Nesse sentido, também, eu até compartilho um pouco da fala da FAB, né? Que tem muita gente que desenvolve sistemas artesanais e caseiros, a imagem da fachada ventilada como uma solução, né? Então, nesse sentido, tem que tomar um pouco de cuidado com soluções incompletas. Alguém que vai para a Espanha, vai para a Alemanha, vê lá uma solução qualquer e acha que porque tem lá um cunhado que dobra a chapa, ele vai conseguir fazer um grampinho que vai segurar ali o porcelanato. O porcelanato não foi feito para ser cortado assim, né? Então, claro, pode ser usado o grampo, mas o grampo ele tem que ser usado junto com cola atrás, no verso da placa, e não só o grampinho. Próximo slide. E também tem que analisar o sistema como um todo, né? Se a solução é inteligente. A gente tem muitas soluções no mercado de fachada ventilada, isso é fato. Então, é importante você entender se aquela solução ela depende mais ou depende menos da mão de obra que vai instalar ela, né? Então, quanto mais beneficiamento você tem da placa, dos perfis, quanto mais trabalhos você tem, pior é, porque mais chance, né, mais pontos de erro você vai ter. Então, o ideal é que você sempre trabalhe com placas inteiras, sem nenhum tipo de variações, como vocês estão vendo aí, que isso acaba gerando pontos de potencial patologia. Como, próximo slide, como, por exemplo, essa foto aí, próximo slide, por favor. Como, por exemplo, acho que foi 2, pulou 1. Volta um slide, por favor. Bom, sumiu, tinha uma foto de uma obra que no Rio de Janeiro que eram grampinhos e não tinha cola e tal, e caiu a coisa na porta do shopping. Próximo slide. Nesse sentido, a gente usa essa tabela para fazer a avaliação dos sistemas dos nossos fornecedores, quando alguém quer ser um parceiro Portobello, e a gente olha essa quarta linha, essa linha cinza claro aí, que é o tal do volume de fixação, que é o quanto da placa efetivamente está aderido na tua fachada. Então, um grampinho dá em torno aí de 24 centímetros quadrados de área da placa que está presa, né, contra sistemas com aderência química, além da mecânica, que aí eu vou para 400, 900 centímetros quadrados, que é o que possibilitou fazer aquela obra que o Fábio mostrou, da porte, de altura elevada, com túnel de vento e tudo mais. Próximo slide. Então, as fachadas ventiladas, elas sempre vão ser presas numa estrutura reticulada de alumínio, e é importante que essa estrutura seja fixada na estrutura de concreto e não na alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação foi feita para vedar, não foi feita para receber cargas, né? Então, nesses casos, você acaba tendo que ficar grauteando e tudo. Então, uma solução que parece legal pode ser um problemão para a obra. Então, procurem sempre soluções que descarreguem o peso e as cargas na estrutura de concreto armado. Próxima, a gente pode ir agora até para o penúltimo slide, o último gráfico. Pode avançar aí uns 4 slides. São só imagens de como que é essa fixação, né? Pode avançar, por favor? Aqui são as fotos de como as placas são fixadas, no nosso caso. Pode avançar mais, uns 3 slides. Aqui é um pouco de custo, tá? Pode ir para o último, que é uma linha azul. Isso. Mais um para frente, por favor. Esse slide ele é muito interessante. Ele mostra a linha azul é o quanto custa uma fachada aderida
em relação ao tamanho da placa de porcelanato. Ou seja, quanto maior a placa, mais caro é eu colocar essa placa na fachada. E a linha laranja mostra o quanto custa fazer com a mesma placa em fachada ventilada. Ou seja, a gente vê ali perto do 90-90, a fachada ventilada já começando a ser mais barata do que a fachada aderida, né? Inclusive, ao longo do crescimento dos formatos, quanto maior a peça de porcelanato, menor o gasto com alumínio, né? Então, até eu tenho uma certa linearidade, assim, das peças. Próximo e último slide, para a gente finalizar. E um ponto importante das fachadas ventiladas é que a gente tem um certo tabu de que a maioria das fachadas são comerciais ou shoppings, né? Na verdade, para Porto Belo, a gente já está com mais de 43 obras entre entregues e em execução, e 30%, um terço disso é residencial, um terço é shopping, e comercial aí está em terceiro lugar, né? E muitas obras são reforma, porque na reforma a fachada ventilada ela ganha um peso mais interessante, porque ela me permite que eu não remova o revestimento antigo, que eu faço uma fachada por cima do revestimento antigo. Aí tem lá uma técnica de estabilização e tudo mais, que permite que ela seja mais econômica. Oi, Manetti, se você puder concluir, agradeço. Não, já concluí. Aquele era o último slide. Obrigado, Manetti. Excelente. Então, nós vamos começar agora a sessão de debates. Excelente a contribuição do Manetti. Vejam quantas questões a gente tem em torno de uma fachada, né? O Manetti citou a questão do custo, fez uma comparação interessante, mas eu queria lembrar um comentário do Fábio, que eu acho que é muito relevante, né? Boa parte do custo está justamente na etapa de operação e manutenção da edificação, né? Então, a conta inteligente é quanto custa o metro quadrado por ano de vida útil, né? Acho que esse é um conceito que a gente tem que pensar, né? Mas muito bom. Eu quero agradecer as perguntas que estão chegando, eu estou recebendo as perguntas aqui através da Renata, mas quero abrir com uma pergunta para o José Luiz. Eu queria que ele contasse para a gente, olhando dentro da vida de um escritório de arquitetura relevante, como é a Flávio Gasperini, como é o projeto, né, ou o processo, melhor dizendo, né, de projeto, pesquisa, e que ferramentas vocês usam para escolher e para desenhar uma fachada? Nossa, isso é a pergunta do... Não, eu acho que é assim, a gente tem uma... O processo é um processo que ele vai se amadurecendo, né, continuamente. Tem projetos que a solução ela sai já uma coisa assim da própria composição volumétrica, então o arranjo do projeto ele já meio que delinea, já determina um pouco a solução, né, da fachada. Então você não precisa criar muitos elementos gráficos de composição, porque o arranjo volumétrico ele já é interessante por si só, e qualquer coisa que você colocar a mais vai ferir aquilo e vai tirar o interesse todo daquilo. E você tem, por outro lado, outros projetos projetos menores, são determinados pelos recuos e são volumes super simples e puros, assim. Então, o que você precisa criar elementos em cima disso. Eu acho que, como eu falei rapidamente ali, eu acho que a primeira coisa é entender, tem duas maneiras que a gente olha, né? Primeiro o que é isso, a fachada, para o usuário que está internamente no projeto, né? Então, se ele quer ter um grande vão, se ele precisa proteger mais, se tem vizinho do lado. Então, tem muita coisa de entender o usuário e o ponto de vista de eficiência também. Se ele precisa sombrear, se ele precisa se quer que entre luz, se quer que não entre luz, se quer que tenha luz indireta, direta. O primeiro é entender o ponto de vista, o problema que a gente tem que se resolver com a fachada, né? Então, primeiro tem que funcionar muito bem, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, em função do uso mesmo. Depois entender um pouco a relação com o entorno, né? Você
entender como que é o entorno mesmo, como é que são os edifícios em volta, se você está num lugar que você tem muita poluição visual. A gente fez um projeto ali na 9 de julho, que você tem um monte de prédios com cores diferentes, texturas diferentes, era muita coisa acontecendo em volta. Então, ali foi buscar uma coisa muito simples, muito pura, muito limpa. E, de repente, você anda ali na 9 de julho e você vê aquele janelão de vidro, tem só um brise, aquilo é um respiro no meio daquela poluição visual do entorno, né? E você tem situações diferentes. Tá? Então, acho que vai muito do contexto do usuário interno e do externo para determinar o caminho que a gente vai buscar. E aí, em ferramentas, né, a gente desenvolve desde croquis à mão, né, maquetes físicas, né, que a gente trabalha muito aqui no escritório para você olhar, renders, você vê, a gente imprime, faz painéis, visualiza em detalhes. Então, eu acho que quanto mais recursos e maneiras diferentes você tiver para explorar aquilo, mais resultados diferentes você tem para analisar e conseguir evoluir em cima daquilo que a ferramenta está te dando de retorno. Então, eu acho que esse leque tem que ser amplo, a gente não pode definir um processo ou outro. Eu acho que cada projeto demanda processos diferentes, e hoje o que a gente tem de ferramenta e as capacidades dessas ferramentas são incríveis, né? Coisas que a gente jamais pensaria e conseguiria atingir com a mão, hoje ferramentas digitais te dão um retorno absurdo, né? Então tem que explorar. Eu acho que o negócio é nunca estar satisfeito. Eu acho que essa é a primeira coisa. Nunca estar satisfeito. Muito bom. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria agradecer a todos que estão conosco nesse evento. É um prazer enorme. Eu não consigo acompanhar todas as mensagens, eu não consigo acompanhar as mensagens pelo sistema, mas estou recebendo as perguntas através da Renata do C3. Eu queria agradecer especialmente mais um comentário, mas que eu queria destacar aqui, da querida amiga e professora Mércia Botura de Barros, né, que está muito contente de estar no evento. Parabéns ao C3 pela escolha do tema, grandes desafios para arquitetura e engenharia de fachadas. Então, bacana, muito obrigado, né? Um carinho enorme pela Mércia. E quero colocar uma pergunta, uma questão do Mauro Marins. Obrigado, Mauro, pela presença. Ótimas e notáveis soluções, porém sempre voltadas à edificação corporativa. Quando algo parecido chegará ao residencial, principalmente residências, né? Ele quer dizer casas, né? Coisas mais horizontais. Né? Quem quer falar sobre isso? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, se eu puder ajudar, a gente tem uma série de obras residenciais em edifícios, né? Que não é o caso aí, mas, como eu disse ali, 1/3 de tudo que a gente faz é edifício residencial com aquela cara tradicional, sacada, aberta, sabe? Não é aquele edifício residencial com cara de comercial. Para residências, o que acontece? As fachadas ventiladas, as soluções mais industrializadas, elas acabam envolvendo um custo inicial de mobilização alto, e que quando você tem um volume pequeno de fachada, acaba inviabilizando essas obras menores, né? Então, fora do Brasil existe, os nossos parceiros que fazem as nossas obras aqui, fazem residências lá fora, mas aqui no Brasil ainda esses custos de mobilização ainda são muito altos, que inviabiliza essas obras menores. Elas acabam ficando aí na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200 o metro quadrado, né, da fachada, o que é inviável. Ok, Manete, obrigado. Uma pergunta que eu queria direcionar para a Fabiana, do Rômulo Freitas. Obrigado pela presença, Rômulo. O sistema de colagem das cantoneiras de apoio das placas de porcelanato, tem garantia de quantos anos? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre norma, né? Responsabilidades, etc. Depende, né? Garantia, é complicado falar de garantia, na verdade.
Então, assim, colagem de porcelanato também é outra questão, temos que entender o projeto, né? Colar é muito subjetivo, tem situações aqui é possível colar, situações que não é possível colar. Então, cantoneiras, ele falou cantoneiras onde? Cantoneiras de apoio das placas de porcelanato. Na verdade... Estou entendendo, os perfis, né? Os sistemas, esses perfis, eles têm que ser testados, né? A colagem do silicone estrutural, isso tem que garantir isso aí para o resto da vida, né? Isso daí tem que ter garantia eterna, né? A gente tem os ensaios que a gente pede, né? Então, é como se fossem a fachada de vidro, né? A pele de vidro também é o mesmo silicone estrutural que a gente usa lá, o produto para aderência aí definitiva. Tá? Perfeito. Destacando que silicone tem uma característica única, né? Que acho que é o único polímero de construção que é praticamente inerte à ultravioleta. Daí a vida útil dessas peles de vidro aí ser tão elevada, isso ser tão confiável, né? E a gente tem vários tipos de sistema que usa esses adesivos, né? Dos perfis no porcelanato, e tem situação que isso é só adesivo, e outras que tem ainda os clips, né? Fábio, você quer comentar alguma coisa sobre garantia, norma, etc., já que essa é a tua praia? Está sem som, Fábio. Nós estamos, nesse momento, trabalhando numa nova norma. Foi formado um grupo de trabalho, uma comissão de estudos para uma norma específica de garantia. Essa é uma das dificuldades que o mercado enfrenta, a dificuldade das pessoas entenderem a diferença entre vida útil e garantia. Né? Então, nós estamos criando hoje uma nova norma que vai esclarecer isso de uma vez por todas, com exemplos, uma norma mais prática, onde as pessoas vão conseguir entender não somente as condições de projeto, entrega, aquilo que a gente já sabe, mas também as condições relativas ao usuário, quer seja no uso adequado, quer seja nos processos de manutenção. A proposta que está em campo, que não está definida ainda, porque nós estamos em plena revisão, é de que essa questão seja, então, direcionada para essa nova norma, e a norma de desempenho passe a referenciá-la. Em questão de vida útil, a gente está introduzindo algumas questões que a gente já conhecia, obviamente, mas que não foram tratadas na primeira. É a degradação ao longo do tempo. A gente acaba testando o desempenho dos produtos durante a sua implantação, da sua instalação, sabe que haverá um desempenho, e a gente não tinha isso projetado de uma forma mais adequada. Então, essa nova revisão vai tratar disso. Né? Eu acho que essas fachadas, como foi dito, com utilização de tecnologias de fixação, quer seja por cola, por silicone glazing, ou então por sistemas mecânicos, como grampos e perfis e assim por diante, certamente terão que tratar dessas questões ligadas à agressividade de ambiente, como ambientes marinhos, onde você tem exposição dessas estruturas de suporte à salinidade e outros fatores agressivos, ou mesmo a condição de... A gente sabe que o silicone tem um desempenho fantástico, mas ele não é eterno. Em algum momento da vida, a gente vai ter que... E não estou falando só de fachadas ventiladas, estou falando de peles de vidro, por exemplo, onde a gente sabe que existem prédios com mais de 30, 40 anos aí, que ainda continuam sem qualquer tipo de manutenção, e a gente não tem um dado definitivo para dizer até quando isso dura. Essas fachadas são submetidas a avaliações diárias de temperatura, de insolação, de agressividades de ultravioletas, como você citou, e a questões de mudança de esforços, de compressão e de sucção, que certamente vão estressando isso em algum momento. Então, isso é uma preocupação muito grande do mercado. Ótimos pontos, Fábio, obrigado. Uma pergunta do amigo Alexandre Pandolfo, obrigado pela presença, Alexandre. E eu vou abrir para quem quiser responder. Como estão as soluções de fachadas autolimpantes no Brasil? Tema interessante. Se vocês quiserem uma pequena contribuição, nós já olhamos isso há algum tempo. Hoje em dia você tem, para as diversas soluções, quer seja para a solução de vidro, ou mesmo cerâmico, ou até para pinturas, algumas propostas já com utilização de materiais autolimpantes. Obviamente, esse autolimpante
ele não é solução para todos os problemas, porque tem uma característica também ligada à arquitetura, com saliências, reentrâncias, pingadeiras e outras tantas questões aí que os alunos podem esclarecer melhor, mas são materiais que certamente utilizam dióxido de titânio e que têm essa característica então de serem lavados facilmente através de qualquer chuva, né? Mas ainda não são produtos de uso comercial diário, né? Já existem, mas demandam ainda um estudo específico e tem um custo ainda um pouco elevado. Muito bom. Obrigado, Fábio. Pergunta do Juan Temote. Como vem ocorrendo a integração dos sistemas de fachada ventilada com os outros sistemas em termos de coordenação modular? Acho que seria uma pergunta voltada para o José Luiz. A gente dificilmente tem um projeto em que você tem uma solução que envelopa o projeto inteiro, né? Quer dizer, essas interfaces, elas são sempre onde pega, né? Quer dizer, as soluções de fachada, você sempre olha aquele plano limpo, né? Mas a gente sempre pega no encontro, nos elementos. Em relação à modulação, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada a responder essa racionalidade enquanto aproveitamento e esses encaixes, mas o que a gente acaba sempre trabalhando muito junto aos fornecedores, dependendo do sistema, é justamente explorar esses detalhes e essas coisas. Eu acho que isso tem evoluído muito, né? Eu acho que hoje você tem mais recursos, mais ferramentas, e os fornecedores estão dispostos a desenvolver soluções que atendam a arquitetura para resolver esses encontros que fogem um pouco, eu acho que das soluções de prateleira. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que respondeu, e se eu puder complementar um pouquinho, falando sobre coordenação modular, tem uma norma brasileira que é até antiga, né? Ela, acho que em breve deve ser colocada em discussão, em revisão. Mas tudo aquilo que a gente falou para fachada, para engenharia de fachada, né? Do ponto de vista de engenharia, que a Fabiana destacou, o Fábio destacou, né? Vale para a coordenação modular, né? A grande questão na coordenação modular, pensando no ambiente construído mais sustentável, está justamente na inteligência, na concepção da fachada, a escolha dos elementos e da melhor modulação, né? A melhor paginação, aquela que vai dar, obviamente, o menor desperdício de elementos, de placas, né? Então, aí nós vamos estar contribuindo também para a sustentabilidade, né? Eu queria agora fazer uma pergunta do Cláudio Luiz Turler, direcionada para o Fábio. Fábio, excelente tabela, pintura aderida ventilada. Foi considerada a redução de custo de energia ar-condicionado? O desafio é mudar o mindset de construtores, pois a economia deve ser para o usuário. Então, essa pergunta é excelente. Eu acho, só complementando a resposta anterior, eu acho que é importante que você falou, projeto e planejamento, né? Eu acho que esse tipo de fachada, ela permite, uma vez que ela é uma solução industrializada, que você tem uma precisão dimensional gigantesca, que permite, então, você trabalhar essas questões de modularidade e de aproveitamento máximo das peças. Isso vale para qualquer solução dessa, até para corte de placas e dimensões estruturais dos perfis e assim por diante, né? Então, é fundamental, planejamento e projeto. Em relação a essa questão, é uma pergunta muito boa, porque nós estamos exatamente nesse momento formando um grupo de trabalho. Nós fizemos uma live há uns 15 dias atrás com o pessoal da Febraban, em relação à questão da eficiência energética e a dificuldade que a gente tem, porque esses sistemas, em geral, eles impõem um custo inicial maior, custo de implantação maior, ou com sistemas economizadores, ou com sistemas de sombreamento e assim por diante, então, que permitam uma melhor eficiência energética como um todo, não só energética, mas consumo de água, durabilidade e assim por diante. E as pessoas acabam não fazendo, porque existe uma dificuldade, então, do usuário comprar isso, ele acaba comprando pelo menor preço, na largada, muitas vezes não pela vontade, mas por sua incapacidade de assumir custos maiores.
Porém, a gente sabe que o custo de operação ele é de 3 a 4 vezes maior do que o custo de implantação de um edifício. Isso, então, a gente tem uma perda gigantesca aqui, não só para o usuário, mas para a comunidade como um todo, né? Eu tenho que gastar mais em infraestrutura, mais em energia, mais em investimento, e assim por diante. Então, aqui nós estamos montando um trabalho para criar um sistema de financiamento, onde, então, o banco vai financiar esses custos de implantação, beneficiando edifícios muito mais eficientes energeticamente e sustentáveis em todas as suas dimensões. Nós vamos criar um cockpit onde a gente possa comparar, então, esses dados para ter edifícios de referência que sirvam como base para saber quanto a gente está economizando. Essa economia se traduz em dinheiro, obviamente, em menor custo de manutenção, menor custo de operação, e esse dinheiro, então, ele amortiza o investimento do banco através de uma linha específica de crédito para essa finalidade, e após o período de amortização, que deve ser relativamente baixo, da ordem de 4, 5 anos no máximo, todo o resto da vida útil, o benefício passa a ser do usuário. Então, seria uma maneira da gente beneficiar a implantação de edifícios sustentáveis, sem a necessidade de um desembolso maior no início, e nós estamos só entendendo, junto aos bancos, como é que isso pode ser feito, a operação disso, né? Existem fundos verdes interessados, os próprios bancos, alguns deles têm selos de meio ambiente, como o caso da Caixa, o caso do Santander, e outros que trabalham nessa linha, e a gente, então, está trabalhando já para implementar alguma solução como essa proposta. Bacana, Fábio, ótimo. Nós estamos chegando ao final do evento. Eu tenho várias perguntas aqui, a gente não vai conseguir respondê-las. Vou fazer só mais uma última pergunta, e queria dizer àqueles que fizeram perguntas que a gente não conseguiu contemplar no tempo limite que a gente tem aqui, por favor, interessem suas perguntas para os painelistas, eu tenho certeza que eles vão ter prazer em responder, né? A última pergunta eu queria fazer para a Fabiana: como eu posso avaliar e comprar um sistema de fachadas ventiladas para minha obra? Muito boa pergunta. Bom, o que a gente faz hoje é comparativo, né? Então, na verdade, assim, muitas vezes o sistema ele é vendido junto com a placa cerâmica, ok, né? Como o Manetti falou, né? Ele já tem um sistema fechado, mas muitas vezes, para não ficar ali fechado naquele sistema, eu posso comparar. Tem vários sistemas, né, no mercado, e aí eu preciso entender o que vai ali atrás, o que são os perfis. Então, eu tenho os ensaios, tem que ver se ele atende às normas, né? Tem que ver se esse sistema ele é homologado, se ele tem atendimento às normas de desempenho, os ensaios aí de corpo mole, corpo duro. Isso, quando eu falo de sistema, são os perfis mais a placa, né? Então, ele tem que entender o conjunto, mas também os perfis. Bom, as ligas, né, dos perfis, tem que entender todo o contexto, né? Tem muito sistema aí que não atende, e a gente tem visto, e fotos de patologia que a gente mostrou aí, em virtude disso. Então, não pode deixar de avaliar. Além disso, tem a questão da carga de vento. Então, essa questão da carga de vento é o que a gente faz. Quando o slide principal que eu tinha ali passou muito rápido, eu acabei não falando do slide na minha apresentação, né? Então, a gente dimensiona os perfis, os parafusos, o silicone, tudo isso, passo a passo, é dimensionado. E muitas vezes, aquele sistema padrão que é vendido ali pela indústria cerâmica precisa de algum ajuste. E isso, quando a gente faz o dimensionamento no escritório, a gente vê esses ajustes, né? Então, essa questão dos ajustes, bom, ali tem 2 parafusos, não, eu preciso de 4, né? Então, esses ajustes aí são necessários, e isso a gente vê no projeto, ok? Muito bom. E lembrando aquilo que o Fábio destacou, né? Nós estamos passando por mudanças climáticas importantes aí, então, gente, vamos nos preocupar com esses detalhes, porque eles são realmente muito importantes. Bom, chegamos ao final do evento. Eu queria agradecer a presença de todos os painelistas, né? Ótimos temas desenvolvidos aqui. Parabéns a todos. Obrigado por nos brindarem, né, Obrigada. por competências de vocês aqui nesse nosso bate-papo. E queria chamar o amigo Rodolfo Zagallo para poder fazer o encerramento do evento. Bom, pessoal,
quero mais uma vez agradecer os patrocinadores, o Paulo Oliveira, da Aratal, que vem sendo nosso mediador aí há muito tempo, está sendo extremamente elogiado. Quero agradecer também todos os painelistas que se dedicaram demais para preparar essa apresentação para nós, Fábio Vilas Boas, Tecnisa, a Fabiana da FHC, FCH, desculpa, Fabiana, o José Luiz, da Flalo, e o Manete, também da Porto Belo. Então, assim, nós vamos encerrando mais um Conexões Live. Esperamos aí o próximo. Qual que é o próximo tema, pessoal? Impermeabilização sem limites. Impermeabilização sem limites. Aguardem o próximo evento. Obrigado pela participação e um beijo para todos.